Olá, bom dia. Nós, alunos da Faculdade de Medicina da USP, viemos junto com o projeto Genoma fazer uma breve apresentação sobre doenças de caráter autossômico recessivo. Eu, aqui vos falo, sou o Matheus, mas o nosso grupo é composto por 4 alunos: a Larissa, o Lucas e a Mayara. Vamos começar perguntando se você sabe o que é uma doença genética. Uma doença genética é aquela causada por mutações nos nossos genes, ou seja, pequenas alterações que ocorrem dentro da nossa fita de DNA. Exatamente por isso a gente vai perguntar: o que são genes? Os genes são as sequências específicas de proteínas dentro da nossa fita de DNA e que são transmitidas dos nossos pais para a gente, levando a várias coisas que são determinadas, como cor do cabelo, altura, cor dos olhos, dentre outras. Além de coisas estéticas, como os exemplos aqui citei, existem várias outras coisas que são intrínsecas ao funcionamento do nosso corpo, que são também determinadas geneticamente. Infelizmente, algumas dessas informações podem levar a alguns tipos de doença. Essas doenças podem ser tanto dominante como recessivas. As recessivas, que é o tema do nosso grupo, o que é uma doença recessiva? Uma doença recessiva é aquela que, como o próprio nome diz, ela é recessiva. Ou seja, você precisa de que não tenha nenhuma das características dominantes para que ela se manifeste. Você pode receber essa característica que leva a essa doença tanto do pai como da mãe. Para ambos os casos, se ambos seus pais, como suas mães, forem portadores, como vemos aí no slide, nós temos o azão e o azinho. O azão corresponde à característica que é dominante, e o azinho a que leva a doença e é recessiva. Se ambos seus pais, como suas mães, forem portadores, ou seja, como exemplo, tiverem um azão e um azinho, ambos precisam transmitir aos seus filhos o azinho para que a doença se manifeste. Pois, uma vez que algum deles passe o azão, que é dominante e não leva a doença, você só será portador. Aqui vemos o diagrama mostrando tanto pai como mãe sendo portadores e as chances de você não ser nem afetado nem portador, somente portador e afetado. Como podemos ver, o afetado recebe a informação recessiva tanto do pai quanto da mãe. Algum exemplo de doenças recessivas são albinismo, anemia falciforme, fibrose cística, entre outras. Vamos agora falar de consanguinidade. O que é consanguinidade? Consanguinidade é aquela união entre pessoas com parentesco próximo, entre tios, primos, entre até irmãos. O que acontece? Conforme você tem alguma pessoa que é portadora dessa doença e você começa a gerar relações consanguíneas, a chance dessa doença se manifestar é muito maior, pois essa característica que, mesmo sendo recessiva, ela pode ser muito mais transmitida entre parentes, pois esse gene continua na família. Sendo assim, a chance de você estar num casamento consanguíneo e ter um filho com alguma doença recessiva é maior. Ou seja, o que a gente aconselha é, se você está num casamento consanguíneo, vá fazer um aconselhamento genético e assim, conforme a visita médica, faremos um histórico seu e um histórico familiar de doenças genéticas e assim a gente consegue ter uma estimativa melhor sobre qual é o seu risco e sua chance de desenvolver uma dessas doenças. Muito obrigado, um bom dia para vocês.